Olá, tudo bem com vocês? Damos início ao segundo episódio do nosso Bueno Cast Casais, um projeto da Igreja AD Bueno. O seu lugar é aqui. Nós estamos localizados na Avenida T51, número 420, Setor Bueno, Goiânia, Goiás. E os nossos pastores dirigentes são pastor Edmar Rezende e pastora Alélia Rezende. E queremos convidá-lo a conhecer a nossa programação. Visite as nossas redes sociais no Instagram, @ADBuenoIgreja. E também você pode nos visitar e nos conhecer pelo canal do YouTube, AD Bueno TV. Entre lá, clique, faça sua inscrição e ative o sininho para receber as nossas notificações e você ficar antenado na nossa programação. E hoje vocês terão aqui como apresentadores eu e a minha esposa. E nós vamos nos apresentar como nós fazemos aqui em nossa igreja. Eu sou Allen da Marcelene. Eu sou a Marcelene do Allen. Gostaram? Façam isso em casa. É excelente e dá um resultado surpreendente. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para as famílias. Nós vamos falar do tema Famílias, Realidades e Perspectivas em um Mundo Conectado. E para falar deste tema, nós trouxemos um profissional qualificadíssimo, expert nessa área. Mas antes que ele fale suas palavras iniciais, gostaria que minha esposa fizesse uma apresentação do seu currículo e após ele já pode dar suas palavras iniciais para começarmos o nosso bate-papo neste segundo episódio do nosso podcast Bueno Cast Casais, um projeto da Igreja AD Bueno. O seu lugar é aqui. O nosso convidado, mais que especial, Dr. Valber Pinheiro, está conosco aqui para trazer várias informações relevantes para que as famílias se protejam desse tema tão atual, que já tem um tempo, mas é bem atual. Internet, estamos conectados e os perigos dela. E aí, Dr. Valber? Mas antes, eu quero apresentar a vocês o currículo do nosso convidado. Ele é doutorando em Ciências da Informação pela UFP, Portugal. Mestre em Educação pela PUC Goiás. Especialista em docência universitária pela FAC-Lions, também Goiás. Bacharel em Ciências da Computação pela UFG, Goiás. Compôs o quadro de Polícia Federal por 25 anos e 9 deles no Instituto Nacional de Criminalística. Chefiou o setor técnico-científico da Polícia Federal de Goiás e atuou em casos de relevância da Polícia Federal em quase todo o Brasil. E nós estamos com ele aqui para nos dar muitas informações de como proteger as nossas famílias nesse universo chamado internet. Seja muito bem-vindo, Dr. Valber. Olá, tudo bem? Vamos lá apresentar, aqui, né? Vamos falar com o pessoal, as suas palavras iniciais. Para nós é um prazer ter você conosco aqui para nos orientar e para contribuir com a sociedade. Então, é sempre uma honra, né, a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento, ainda mais um tema que é extremamente relevante, né, faz parte hoje do mundo conectado, né? Então, nada mais importante do que nós podermos compartilhar quais são as benesses, quais são os perigos, né? Eu acho que as pessoas não tem muita noção de tudo que se passa com o advento da internet, né, da tecnologia. Então é importantíssimo a gente ter a oportunidade de falar para as pessoas exatamente um pouco do que a gente vê no trabalho policial, né, sobre principalmente os perigos, né. As benesses a gente, acho que está todo mundo aí observando, né, mas os perigos são coisas um pouco mais complexas. E vamos falar, então, quero começar aqui com um texto assim um pouco provocativo, mais interessante para começarmos nosso debate, essa temática tão relevante para o mundo atual e para as famílias. O fenômeno da internet e das redes sociais é, sem dúvida, algo de muito positivo. Uma vez que nos abre as portas da informação global de uma forma que não sonharíamos há alguns anos atrás. Podemos ler a maioria dos jornais do mundo tocando apenas em algumas teclas. Ter acesso a um ilimitado número de livros.
simplesmente ver qualquer filme, ouvir a Bíblia, estudar a Bíblia, escutar a Bíblia. No entanto, quando uma porta como essa se abre, é natural que algumas coisas por ela entrem. E se algumas delas não terão uma importância por aí além, outras requerem alguns cuidados. Por parte dos pais, por parte das famílias, por parte dos educadores. E neste podcast, vamos conhecer alguns dos perigos que estão existentes nas redes sociais, na internet. Isso é que nós vamos falar hoje e esperamos que seja de grande valia para todos aqueles que estão nos ouvindo acerca deste tema tão importante nos dias atuais. Ouvir com atenção, né? O principal motivo nosso aqui é ouvir com atenção. Aprender, né, doutor Valber? É importante. Aprender. Né? A gente tá sempre atualizando, aprender como né? se proteger. Isso é importantíssimo. E vou até um erro de português. Vamos começar do começo, doutor Valber? Então, eu sempre que a gente vai falar de um assunto, eu acho fundamental a gente contextualizar esse assunto. Isso. Então, em 1995, eu entrei na Polícia Federal em 96. A internet tinha 950 mil usuários no bairro de Goiânia. Então, nós tínhamos pouquíssimos problemas para trabalhar. A grande maioria era de roubo de senhas, coisas bem mais simples. 950 Brasil? Brasil. Uau. Hoje, qual que é o dado que a gente tem? População brasileira, 215, quase 216 milhões de habitantes. Nós temos 181 milhões de usuários de internet. E tem um número bem interessante. Vamos falar de celular? Nós temos 221 milhões de números ativos. Aí você pergunta, mas como é que tem mais número do que a população? Porque, por exemplo, eu tenho 3 chips ativos. Então, a quantidade de números ativos. Não é que seja um por pessoa. E aí você começa a assustar, porque se você hoje for numa loja tentar comprar um telefone, você não consegue comprar um telefone que não seja um smartphone, que ele não se conecte na internet. Então, significa que praticamente todo mundo que tem um número de celular, ele automaticamente se conectou ao mundo através daquele aparelho. E aí, a gente observa que quando você compra um carro, você precisa de uma carteira de motorista. Então, você tem que saber dirigir. Para você exercer sua profissão, você também vai para uma faculdade aprender a como lidar, como ser médico, como ser dentista, habilitação. Então, a internet chegou para todos nós sem que nós estivéssemos preparados para utilizá-la. Eu acho que esse é um dos grandes problemas e as pontas mais vulneráveis são idosos e crianças / adolescentes. Então, são esses 2 grandes grupos, não que os outros também não sejam, mas esses são os grupos que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mais vulneráveis. São extremamente vulneráveis a tudo que aparece hoje, não só para vendas, como para roubo mesmo de dinheiro, de informações. Então, a gente tem que falar um pouco disso. Importante. Então, podemos dizer, doutor Valber, que a internet e as redes sociais são de fato uma porta aberta para uma interação global? Sim, eu sempre brinco que a minha geração, quem ostentava, quem tinha uma enciclopédia Barça em casa. Eu acho que eu sou dessa época também. Eu faço parte dessa faixa etária. Mas eu acho que 50% não vai nem saber o que é Barça, o que é a enciclopédia Barça. Então, ela era um glossário, assim, que era publicado anualmente de praticamente tudo que acontecia no mundo. Então, se você quisesse fazer um trabalho escolar, você abria uma enciclopédia e ia copiando as informações. Hoje você tem um mundo na ponta dos dedos. Você tem os buscadores de informações, tem vários. A gente pode falar do mais famoso, que é o Google, já tem o Bing. Então, ali você consegue acessar todo tipo de informação possível e inimaginável. O grande problema que veio com isso, né? As responsabilidades e os perigos. Porque essas informações hoje, qual que é a grande preocupação hoje das pessoas? Essa informação é verdadeira? Origem. Qual a fonte dessa informação? Porque é muito fácil criar uma informação. E ela se propaga numa velocidade fenomenal. É extremamente capilar. Então, hoje, a grande preocupação nossa é qual a fonte dessa informação. E mesmo tendo a fonte, a gente tem que fazer um filtro, porque essa informação ela pode estar vindo com um viés ideológico, com um viés
religioso, ou com viés político. Então, olha o nível de preocupação que a gente passou a ter com a informação que a gente queria tanto ter de forma mais acessível e fácil de ser acessada, né? Tô sentindo que a gente tá precisando de esquentar um pouquinho mais, doutor Valber. E eu vou começar a apresentar aqui uma estatística que eu li que me deixou, assim, um pouco preocupado. Bem preocupado. O que essa pesquisa, ela diz? Uma pesquisa, o portal SaferNet, ele fala o quê? Uma pesquisa junta 1.400 crianças, adolescentes, jovens e pais. Mostraram que 87% afirmaram não possuir nenhuma restrição para utilizar a internet. 53% tiveram contato com imagens e vídeos agressivos. 38% dos jovens relataram ter sido vítima de cyberbullying. 27% já se encontraram presencialmente com pessoas que conheceram na internet. Crianças. 64% dos jovens usam a internet principalmente dentro de quatro paredes, que é dentro do quarto. 55% dos jovens reconhecem que ficam tempo demais na internet. E aí, doutor Valber, diante dessa estatística e de outras estatísticas que nós ainda nem conhecemos, tivemos nem acesso, a rede social, a internet, de fato, abriu a porta, mas existe alguns perigos que estão por detrás deste acesso ilimitado, sem fronteiras? Eu acho que o primeiro grande passo para a gente fazer uma cronologia é estipular regras, né? Porque eu acho que tudo que você faz em excesso é prejudicial. 87%, doutor. Crianças afirmaram não possuir restrição de utilizar. É porque os pais também não foram preparados. É a mesma história da educação financeira. Se os nossos pais não deram, a gente não deu para os filhos. Hoje a escola está ajudando. Mas no caso da internet é porque quando eu tive meus filhos, eu falei assim, eles vão ficar um tempo sem acessar a tela. Aí eu fui num restaurante, o meu pediatra estava com o filho com um tablet. Eu falei, cara, não tem jeito, é a única forma deles ficarem quietos de comer. Então, já que não tem como fugir disso, a gente tem que impor regras, né? Se você é uma criança, nós estávamos conversando sobre isso, né? Você estipula todas as regras de utilização de um tablet. YouTube tem que ser YouTube Kids, lá você define a quantidade, a idade que a criança tem para ele poder acessar os vídeos especificamente para a idade dele. Não tem propaganda, não corre o risco de aparecer um vídeo esquisito no meio dos outros vídeos. Então, a grande preocupação nossa é estabelecer regras de quantidade de tempo em que a criança ou adolescente vai estar acessando a rede mundial. E é fundamental analisar o conteúdo. Eu falo que no mundo real, né, eu não tenho, meus filhos não são adolescentes, mas no mundo real o pai da gente não ia na mochila para olhar se estava tudo certo, se não tinha alguma coisa ilícita, se você não havia, não tinha nada suspeito na sua mochila. O que tem ali? Que tipo de livro você está lendo? Então, se você faz isso no mundo real, por que a gente não pode ter o direito de fazer isso também no mundo virtual? Isso é fundamental. Então, é necessário esse controle, né? E ele começa você pode usar aplicativos, né? Que a gente chama dos parental, que permite você verificar tudo que foi navegado. Você pode estipular o que pode ser acessado. Você fala, poxa, mas a criança, ela não tem direito à privacidade? Acho que criança é meio complicado, né? Aí o adolescente, foi aprovada na Europa agora as leis de garantias de criança e adolescente, né? Doutor, você tinha falado isso. Explica um pouco mais aí, o que a Europa aprovou. Não, na verdade, eles aprovaram aquela um pouco mais da permissividade, né? Que as crianças têm direito à privacidade. Só que isso eu acho que cabe a cada família decidir o que a criança pode ver ou não. Então, acho que a gente estava brincando, né? Eu falei, eu posso falar no ar? Eu falei, pode, porque meu pai fala, enquanto você tiver sobre o meu teto e sobre a minha responsabilidade financeira, as regras são minhas. Sim. Então, o dia que você for morar sozinho, que você ganhar seu próprio dinheiro, aí sim você pode ser cancelado por essa. Mas a minha geração foi assim. Não estou querendo dizer que essa geração tem que ser tratada dessa forma. Mas tem um caminho do meio para tudo. Então, é estabelecer um bom diálogo e explicar para a criança os perigos. Porque só você restringir e não dizer o que pode acontecer com isso e aquilo, aí realmente é uma imposição burra. Então, se você coloca o que deve ser feito e explica o porquê daquilo, mostrando exemplos, aí com certeza você vai ter
um bom diálogo com seu filho, com a sua filha. Doutor Valber, dentro dessa explicação que você deu a respeito da sua educação quando era criança com seus pais, os meus também foram dessa forma, bem conservadores e restritos na nossa educação. Você se considera que você cresceu e se tornou um adulto com trauma? Por causa disso que os seus pais fizeram com você? Nunca. Esses dias atrás eu levei meus filhos no psicólogo para saber se está tudo bem, né? E falei, olha, eu sou muito rígido com os meus filhos em questões básicas, né? Eu tô errado? Não. Como é que você é hoje? Eu falei, não, meus pais foram rígidos, né? Apesar de ser filho único, meus pais foram extremamente rígidos na criação. Ah, você apanhou? Apanhei. Você bate seus filhos? Não, eu corrijo. Agora, como é que a gente vai fazer hoje em dia? Então, eu me considero uma pessoa que não tenho traumas em função de tudo que aconteceu. Tudo bem, a época era diferente, a quantidade de informação era diferente, a gente não tinha acesso a esse monte de coisa. Mas, num contexto, eu acho que regras foram feitas para serem bem respeitadas e estabelecidas de acordo com a necessidade de cada um. Verdade. E na nossa época não tinha esse tanto de informação, então eu acho que hoje deveria ter, sim, muita regra, rigidez dos pais, porque 87% de crianças não ter nenhum tipo de restrição é um índice alto, doutor. Então, e o grande problema é que a maioria dos pais não sabem que ele pode estabelecer regras de utilização. Vai nos ensinar hoje, doutor? Então, pouquinho. Tem aplicativos, né? O próprio Google tem o Google que ele lhe permite fazer você pode criar um perfil para o seu filho, lá você especifica a idade, você instala isso no tablet e ele só deixa você abaixar da Google Store lá se o pai autorizar. Então tem alguns que já são liberados porque são considerados para criança. Qualquer outra coisa diferente daquilo não é instalado no tablet do seu filho. Então é muito simples você verificar. E lá você consegue também ver o conteúdo das páginas que foram acessadas. Ah, é privacidade? Não, é simplesmente um zelo. Controle. Que você tem um controle, porque às vezes ele vai acessar algo que ele não tem a mínima ideia do que seja. Então, na verdade, é um controle para depois falar, olha, isso aqui é perigoso por isso aqui é perigoso por aquilo, isso aqui tá legal. Então é mais uma questão de instruir do que de reprimir. Então, e aí vem aquela questão, né? Você é conhecedor, um doutor nessa área, trabalhou nessa área durante muito tempo, depois você vai explicar melhor. Os seus filhos, como que é em casa, como que você pretende cuidar lá das suas preciosidades, dos seus tesouros em relação a essa abertura, sendo você um conhecedor de tanta maldade que há por trás das redes sociais? Então, além da prática, né, da gente ver o que está acontecendo, tem também, a gente vai ler um pouquinho sobre o que poderia ser melhor, né? Então, regras básicas que eu acho que eu utilizo, que é, primeiro, eu acho que televisão no quarto da criança não é saudável, uma televisão individual. Um computador também individual para uma criança num quarto não é saudável, né? Porque é importante você deixar uma área comum para que isso aconteça, mas se você tiver mais de um filho, mesmo não tendo, o computador é esse aqui, ele é de todo mundo. Então você passou, dá uma olhada. Computador da família. Da família. Então, computador da família e estipular tempo de uso. Filho, olha, você chegou da escola, você pode ficar 2 horas na internet. Opa, perfeito, 2 horas. Hoje você pode ficar 30 minutos no videogame. Porque se você não estipular regras, não estuda, não come, porque é muito atrativo, né? Ou seja, é muita coisa legal que você tem na ponta dos seus dedos, né? Então, se você não tiver estipular algum controle, seu filho não vai querer jogar bola, ele não vai querer descer pro parquinho, ele não vai soltar um pipa, ele não vai brincar de qualquer atividade que seja mais saudável, porque é muito mais atrativo ficar vendo algo no tablet, na televisão. Não vai ser criança, né, doutor? Não vai ser criança, ele vai pular etapas, né? É isso aí. Doutor, uma outra estatística me preocupou muito e criou um alarme. Tic-tac na minha cabeça também, dizendo que 27% já encontraram presencialmente com pessoas que conheceram na internet. Então, isso parece que traz algo assim, uma falta de segurança muito grande. Você conviver com uma pessoa que você conversou por pouco tempo, você não vê, às vezes você não viu nem a sua imagem, fica complicado. Isso nos gera uma falta de segurança, até uma periculosidade nesse encontro? Muito. Eu acho que a minha experiência de trabalho, o pedófilo ou qualquer tipo de predador, ele é extremamente sedutor.
Então ele sabe, ele tem um fluxo da conversa, ele estabelece uma relação de amizade, depois ele estabelece uma relação de confidencialidade, depois ele compartilha intimidade, depois ele recebe intimidade e ele pode chegar num ponto de fazer extorsão. Falar, olha, se você não me encontrar, eu vou mostrar essas fotos que você me mandou. Então, todo um processo, né, não é aleatório, existe um fluxo, né, de uma conversa, demanda esse tempo, a pessoa também não é... Normalmente o predador, ele não é apressado, ele sabe que ele tem um tempo de maturidade para poder ir conquistando, né, aquela pessoa. E aí, o segundo passo é o encontro físico. Algumas não sabem alguns se passam por criança também, e outros com adultos também, que porventura vão querer encontrar com uma criança para fins ilícitos, claro, né? Então, por isso que eu falei do controle, que é você poder ter simplesmente um controle da utilização e principalmente ver o conteúdo daquilo que a criança está fazendo, com quem ela interagiu, né? Isso é fundamental. Você não corre o risco do seu filho estar indo lá encontrar com uma pessoa estranha, independente da idade dela, né? Eu, por exemplo, dou um exemplo muito simples, tá? Você vai fazer a festa do pijama na casa do tio João. Perfeito, eu pego meu carro, vou lá na casa, oi João, tudo bem? Senta, toma um café, então os meninos vão vir para cá hoje, vão dormir aqui. E o tio João tem que ser meu amigo pelo menos há um certo tempo. E quem que tá lá? A esposa, são quantos filhos? Ou seja, você vai verificar em loco, ou seja, para onde seu filho está indo. E o mundo virtual também é a mesma coisa. Eu falo, a analogia do mundo real tem que ser transposta para o mundo virtual. Então, todos esses cuidados que a gente tem no mundo real, ele tem que passar para o mundo virtual. Ah, eu estou num grupo de WhatsApp, tal. Posso dar uma olhada? Deixa o pai dar uma olhadinha. O que vocês conversam tanto, né? Ou seja, deixa eu me atualizar. Ou seja, você tem que ter esse zelo de saber com quem que ela está interagindo, né? Qual a forma dessa interação, né? Justamente para você ter um certo controle e cuidado, né? Então quer dizer que aquele predador, ou denominado pedófilo, então quer dizer que ele tem uma estratégia? Sim, eles estudam bastante a melhor forma de abordar e de criar uma relação digamos assim, de intimidade, né? De cumplicidade, para ele chegar até o ponto de conseguir encontrar presencialmente com essa criança ou adolescente. E normalmente, isso é interessante porque principalmente o adolescente, ele tem um conflito interno, ele tem um conflito familiar, né? E aí essa pessoa chega como sendo um bom conselheiro na visão dele, né? E aí ele consegue criar todo aquele clima de cumplicidade. Aí a pessoa se sente segura. Segura primeiro numa boa conversa, nos conselhos, até o dia que ele se sente seguro para encontrar presencialmente. Então é bem importante a gente ficar vigilantes, então, aos nossos filhos naqueles bate-papos. Fundamental. Não vejo outra forma, né? Jogos também. Os jogos online, os predadores estão lá, né, doutor? Sim, e continuando a nossa linha de raciocínio a respeito dos perigos, né? Eu vejo uma outra coisa que a gente não conversou antes, mas que me preocupa muito, é sobre a questão do que os nossos filhos querem ser, né? Porque hoje, você fala para uma criança, você vai fazer um Enem, depois você vai ficar 5 anos fazendo odonto, aí a gente vai montar um consultório, aí provavelmente você vai ganhar ali por mês, inicialmente, uns 3, 5 mil. Eu falo, não, eu vou ser influencer. Nada contra os influencers, pelo amor de Deus. YouTuber, né? Eu vou ser TikToker. Nada contra, mas isso está despertando. Tudo bem, meu filho não tem que fazer não tem que ter nenhuma profissão tradicional. Talvez a profissão que ele vai escolher nem exista ainda, né? Isso. Mas eu acho que essa sedução por algo fácil, entre aspas, eu me deparei por uma coisa esses dias atrás, não sei se vocês já viram, pesquisem, por favor, chama o NPC do TikTok, né? A live de NPC, onde as pessoas ficam... as pessoas entram num grupo, uma live, e a pessoa fala assim, late. Aí ele fica apertando, aí a pessoa fica latindo e ela vai sendo monetizada. Então a pessoa fica lá 2, 3 horas. Milho, a pessoa, milho. Vocês já viram isso? Cara, pesquisa. Essa é nova, vou pesquisar. Essa é nova. E, inclusive eu vi agora na Avenida Paulista uma competição de... Falei, gente, onde nós vamos parar? Porque aí a pessoa fica lá 2 horas fazendo isso, ganha R$1.000, R$1.500. Então, essa sensação do dinheiro, entre aspas, fácil,
é um problema que a gente também vai ter que lidar com os filhos para saber o que você vai querer ser da vida, porque tá complicado. E o que a gente tem que deixar claro é que não dá certo para todo mundo. Exato. Bob, com relação às nossas informações que nós mesmos colocamos nas redes sociais, as nossas fotos, Importante. fotos dos nossos filhos, fotos do nosso trabalho, fotos da nossa rotina do dia a dia, isso não seria, eu estaria dando uma senha para aquele que está querendo fazer algo mal? Então, isso é importantíssimo e não só para uma questão que a gente imagina de sequestro, de alguma coisa assim, mas justamente para informações que ele pode utilizar depois para poder criar um perfil seu, para poder dar um golpe em um banco. Então, quando você coloca lá a foto com o uniforme do seu filho, ele já estuda na escola X, então pôs foto, vai com um emojizinho e põe em cima aquela figurinha, coloca em cima do uniforme. Tirou uma foto com um carro e tal. Poxa, coloca um emoji em cima da placa do carro. Tô num local que dá para identificar onde eu moro. Poxa, coloca alguma coisa ali que, digamos assim, não deixe tão claro onde eu estou morando. Então, trabalho, a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que evitar esse excesso de exposição, né? Principalmente das coisas que referem à nossa vida íntima, nosso trabalho, nossa casa, né? Porque hoje é uma necessidade, né? As pessoas precisam se autoafirmar dizendo que no mundo virtual, que 90% não é real, então as pessoas hoje têm filtro, né? Posicionamento social. Posicionamento social. E isso, dentre os itens, vem a inclusão social. Então as pessoas, para se incluir socialmente, começam a fazer certas coisas, que na nossa geração era outro tipo, né? Então, é um complicador que eu acho que a gente tem que enfrentar também. Um ponto importante também é a questão da desconstrução de uma imagem, que nós vemos muito nas redes sociais, postagens que provocam danos à imagem das pessoas. E aí o problema é que depois de colocado isso nas redes sociais, até que isso venha a ser desmentido, ou venha a ser provado ao contrário, já foi espalhado o mundo afora. Se conseguir. Se conseguir. Se conseguir. Não, isso é um problema muito sério, porque a gente, por conta da capilaridade, antigamente se você fazia bullying, a gente sofria bullying, entre aspas, a gente não chamava de bullying, né? Não. Então a gente falava, bullying. Você é o X-Tudo, tem um amigo que chama X-Tudo, nem sei o nome dele mais, só chama X-Tudo. Por quê? Quando é uma brincadeira. Então, hoje o que a gente chama de bullying, né, a capilaridade da informação é muito grande. E isso é um caso muito sério que a gente teve N casos que a gente pode citar, onde, por exemplo, uma menina no Piauí, ela fez um vídeo fazendo homenagem com uma amiga e um namorado. Esse vídeo acabou caindo na internet e ela suicidou. Ela não teve a estrutura para falar que era uma coisa normal, é normal do ser humano, mas não precisa suicidar por conta disso. A gente vai trabalhar para que isso não aconteça, um bom psicólogo para trabalhar esse trauma, mas a menina suicidou. Então isso é um risco muito grande, porque nem todo mundo está preparado para lidar com uma adversidade dessa, porque é muito rápido a forma com que a informação chega nas outras pessoas. E aí nós estamos falando de adolescentes, jovens e crianças que não estão com a sua mente formada. Por isso que a gente reitera a questão do diálogo e do controle, né, explicativo, né, do porquê que as coisas estão fazendo. Porque o embate do adolescente é uma coisa mais normal do mundo. Então, se você não se preparar para poder tentar mitigar e minimizar esse conflito, você está entregando o seu filho para o ambiente externo. Esse é um problema. Criança, adolescente e jovem. E o idoso? O idoso que está sozinho em casa e recebe um WhatsApp do INSS dizendo que ele precisa fazer uma prova de vida. Aí ela vai lá e cai num golpe, tem sua aposentadoria, feito um CDC no banco, feito um empréstimo. Então, são extremamente vulneráveis, né? Meu pai adorava ficar no computador o dia inteiro, né? Aí o que eu fazia? Eu não tirava o privilégio de administrador do computador e qualquer instalação de aplicativo, alguma coisa, não instalava, precisava da senha do administrador, né? E ele falou, mas isso aqui, deixa eu dar uma olhada. Não, isso não pode instalar, isso é vírus. Então, tem que ter esse tipo de controle, senão eles são vítimas, assim... Cuidava dele igual cuida de uma criança. É a mesma coisa. Tá acontecendo isso aqui, isso é verdade. Ele falou, não, é golpe, sai fora. Então, você tem que ter
esse tipo de comunicação para você evitar, né, que caiam num golpe, porque hoje está muito fácil. Eu ouvi uma palavra hoje, Dr. Valber, foi até do meu filho falando uma coisa, algo que ele escutou nas redes sociais, falando sobre Deep Web. Ele segue um youtuber. Será que essa Deep Web, então, seria algo dentro da internet, das redes sociais, que seria um ambiente mais, assim, restrito, mais nebuloso, mais perigoso? Seria algo, o campo negro da internet? Isso é verdade? Existe isso? O que existe por detrás? A internet já tem os seus perigos. Ainda existe algo dentro da internet, das redes sociais, que ainda é mais perigoso ainda? Então, para a gente dar uma desmistificada nisso, né, nós temos aí a Surface Web, que é aquela que assim, se você tem um iceberg, ele é o 5% ali que a gente vê. E o que são essas informações? São as informações que as pessoas querem que a gente veja. São as redes sociais, são os aplicativos, o YouTube, né? A página da sua loja, que você está vendendo um produto. Então, quando você faz uma pesquisa no navegador, ela está indexada e ela vai trazer tudo que se refere àquele assunto que você está pesquisando. Na mesma linha, você tem abaixo ali, você tem a Deep Web, né? A Deep Web é simplesmente uma internet onde as informações não estão indexadas dessa forma. São as informações de banco, de cartório, do governo, são informações dedicadas e que você precisa de um usuário e senha para ter acesso à informação. Então, ela tá muito mais bem protegida do que a Surface Web. Outra coisa, dentro da Deep Web, você tem a Dark Web. Então, vamos desmistificar a Dark Web o quê? É onde as pessoas, como não está indexada e a gente não tem como, por exemplo, pedir uma quebra de sigilo porque você não tem um IP específico daquela informação. Então, ali você tem pedofilia, você tem venda de informações, venda de conta bancária, venda de número de celular específico. Então, você tem todo um mercado paralelo, mercado negro de vendas de drogas, de tudo, porque o controle é um pouco mais complexo. Então, a gente tem a Deep Web é uma parte da internet que funciona todas as nossas coisas, mas também serve para ilícitos, que são as informações por exemplo, a Dark Web é a própria Deep Web. Agora, é uma questão conceitual, né? E para acessar, né? Então, você não acessa através do seu navegador convencional. Você tem que baixar um outro navegador, que normalmente o Tor é o mais famoso, né? Que é um THOR. E você, através do Tor, você consegue acessar as informações da Deep Web. Então, tem todo esse digamos assim, tem um aparato para você. E aí você tem que ter o zelo de saber, essa informação aqui eu não tenho garantia de que se esse arquivo que eu estou baixando, ele realmente é esse arquivo. Posso estar baixando vírus, posso estar baixando outro tipo de informação. Então, o controle nesse sentido é bem menor. Em relação, Dr. Valber, a sua experiência enquanto esteve na Polícia Federal, quais eram as temáticas mais recorrentes relacionadas a crimes cibernéticos, crimes das redes sociais? O que era mais rotina na prática da polícia na investigação nessa área? Então, o que o seu coração doía como sentia, profissional? Pulsava mais forte. O que você sentia? É porque toda área profissional tem algo que mexe com você, né? Então, o 90% do nosso trabalho era praticamente em cima dos crimes envolvendo roubo de senhas bancárias, porque as pessoas comunicavam com seus bancos através do navegador sem nenhuma proteção específica. Então, a pessoa poderia interceptar a sua informação, ele poderia instalar um vírus no seu computador para capturar a hora que você digita a senha. Ah, não, beleza, agora a senha é por mouse. Opa, eles têm um aplicativo que fotografa onde o mouse está clicando. Então, eles foram evoluindo nessa mesma proporção. Então, a grande maioria dos casos eram esses crimes financeiros, né? Tínhamos também os crimes de adulteração de informações, roubo dessas informações e também muito a pedofilia, né? Ou seja, ela saiu do mundo real, veio para o mundo virtual e... Saiu da revista, né? Saiu da revista. Então, nós encontramos várias situações inusitadas. Até nós fizemos um linha direta, né? Sobre um pedófilo que estava foragido, um caso que eu trabalhei de uma denúncia que veio da Interpol. Eu tive na Interpol, trouxe essa denúncia, a gente fez um trabalho muito legal. Então, o que acontece? Existiam clubes de pedofilia, existiam sites que você pagava para acessar, para ter acesso às informações e imagens e vídeos de pornografia infantil. Então,
E o grande problema é que nós não tínhamos lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só tinha 2 artigos, 240 e 241. Um tipificava quem fazia as imagens, outro tipificava quem divulgava, mas as penas iam de 1 a 4 anos, ninguém ficava preso. Então, nós tivemos em 2003 uma mudança boa, onde os crimes foram tipificados até 8 anos, a partir de 8 anos você fica realmente preso. Então, deu uma melhorada. A introdução da questão da internet, da pornografia na internet, que não era tipificada especificamente. Então, tudo isso melhorou bastante, porque a polícia não tinha um aparato jurídico para trabalhar. Então, a gente ficava aí 8 meses, 1 ano atrás de um grupo, você chegava lá, prendia a pessoa, ela saía no mesmo dia, porque a tipificação penal era muito branda. Então, a nossa grande luta da dor, né? A que a gente mais teve foi mudar o ECA, né? Hoje ele tem o 240, o 241 foi subdividido em mais 5 subartigos, né? Então, ele está muito claro. E o que ficou legal também, a gente conseguiu tirar, porque quando você tinha uma imagem de pornografia infantil, você ficava ali, poxa, é adolescente, não é adolescente? No artístico, não era muito claro, hoje está tipificado. Se você quer essa imagem, se ela tiver conotação sexual, então é conotação, não tem que ser explicitamente sexual. Então mudou totalmente a quantidade de informações que a gente pôde tipificar criminalmente. Não tem no artístico de criança. Então, graças a Deus, juridicamente, em termos de lei, a gente deu uma melhorada muito grande, e isso veio, digamos assim, de encontro aos nossos anseios, porque era muito ruim trabalhar, e depois você não tinha um aparato jurídico para manter esse pessoal preso. Então, esse foi o grande avanço que nós tivemos. A gente pode dizer para os nossos ouvintes, rapidamente, antes de dar outra pergunta, né? Para os nossos ouvintes, que eles podem ter, assim, uma segurança, uma garantia de que existe, então, alguém por detrás, como, por exemplo, a Polícia Federal, trabalhando? Sim, e o que acontece hoje? Muita gente pergunta, fica alguém na internet, lá na polícia, o tempo inteiro verificando as informações? Não, a gente tem um funcionário robô que faz isso para nós. Então, eu vou tentar ser extremamente didático, né? Hoje, toda a informação, ela tem uma impressão digital que a gente chama de hash, que é um cálculo que é feito em cima daquela informação e sai um conjunto de letras e números. Ali é o hash da informação. Então, cada arquivo original você pode calcular um hash. Então, vamos lá. Eu peguei 10 imagens de pornografia infantil, sei que ela é de pornografia infantil, eu gero aquele hash, então não estou preocupado com a imagem, é como se fosse a digital, e eu jogo numa base de dados. Eu tenho um programa que fica dioturnamente na internet procurando imagens, e ele compara se aquela imagem, calcula o hash dela, se é igual ao hash da minha base de dados de milhões e milhões de hash de pornografia infantil. Se ele achar o positivo, eu posso afirmar que aquela imagem é uma imagem de pornografia, porque ela já está na minha base de dados. Então, a gente faz esse trabalho dioturnamente através de um aplicativo, de um programa que foi desenvolvido para poder ficar vasculhando na internet, principalmente os sites, que antigamente tinha muito site ponto a ponto, né? Onde você poderia baixar e compartilhar informações. Então, a gente faz esse tipo de trabalho, né? Mas não é uma pessoa, né? Depois você tem uma pessoa para poder filtrar, para ver o resultado, né? Analisar. Então, a gente tem umas ONGs no mundo inteiro que se dedicam a isso. E quando eles fazem uma detecção específica de uma imagem ou de um vídeo, aí ele vê qual o IP, o endereço que dá exatamente como se fosse o número de telefone, qualquer o endereço da sua internet. Se for no Brasil, eles fazem a denúncia via Ministério das Relações Exteriores, que cai na Polícia Federal, e a gente faz a investigação para poder, faz busca e apreensão, depois faz a perícia no computador para ver se essa informação realmente estava ali ou não, se foi apagada, e aí a pessoa... E o que mudou também, tá falando das nossas dores, é que era o seguinte: eu chegava na casa de uma pessoa, fazia uma busca e apreensão, e achava lá, tinha um monte de imagens de pornografia infantil, mas ele não divulgou para ninguém aquelas imagens. Então, não existiu o flagrante, né? O que a lei melhorou? Se você, na busca e apreensão, identificar uma imagem de pornografia infantil, a pessoa é presa por posse de pornografia infantil. Você não tinha a tipificação da posse. Ótimo. Então, hoje aí que anda o perigo também. Vamos supor, grupo de WhatsApp, né? A gente brinca, os homens têm aqueles grupos bíblicos, né? Lá, cheio de coisas. E o que acontece? Às vezes você está dormindo, chega um monte de informação no seu celular, né? Aquelas informações duvidosas, você não olhou o grupo,
E aí você está indo para o trabalho, o local que você está trabalhando sofreu busca e apreensão, seu celular é apreendido, e aí seu celular tem pornografia infantil, porque naquele grupo que você não verificou, veio informação. Primeira regra básica, não deixe, configure o seu WhatsApp para não baixar automaticamente vídeos e fotos. Olha, uma dica. Dica importante. E segundo, recebeu informação duvidosa, já apaga. Ah, mas você não falou que na perícia dá para recuperar dados apagados? Sim, mas vai lá estar constando que está apagado. Ou seja, você tomou a atitude correta de que apaguei a informação, não divulguei e ela não está mais no meu smartphone, no meu computador. Então, a gente tem que ter muito zelo, porque às vezes as pessoas não têm a mínima noção de que ter aquilo armazenado para mostrar para o amigo ou mandar para o outro amigo do grupo de WhatsApp, ele está cometendo 2 crimes. Ele tem a posse de pornografia infantil e ele tem um crime de divulgação de pornografia infantil. Dá uns dias... O tal do encaminhado, doutor. Do encaminhado. Então, isso é um perigo. Então, a gente tem que ter noção daquilo que a gente está fazendo e as pessoas têm que saber que pornografia infantil a gente nem de brincadeira, nem para mostrar. Vai falar assim, olha o que chegou para mim. Não, apaga na hora e não transmita para ninguém. Porque se porventura você tiver algum problema e alguém tiver acesso ao seu smartphone, você vai ter problemas jurídicos. Doutor, dentro dessa mesma linha aí de pensamento que nós estamos, eu quero te fazer o seguinte questionamento. Como os pais podem proteger os seus filhos com questão da exposição de foto na internet? Porque muitas pessoas gostam, né, dessa exposição exacerbada no Instagram, no Facebook, no TikTok, enfim. E criança é uma maravilha, é uma bênção de Deus. E toda coisa que faz engraçada, a gente já quer ir lá e colocar, até mesmo para ficar com registro, né? O que você tem para nos orientar em relação à proteção dos nossos filhos com a exposição deles na internet? Porque às vezes expõe no clube, de biquíni, de maiôzinho ou de sunga, enfim. Que perigo temos por trás disso? Que o pai, às vezes, e a mãe está inocente, não imagina que aquilo pode virar um atrativo de um psicopata, por exemplo. Em primeiro lugar, que essas imagens, a gente sempre colocou, né? Tem uma imagem que tá meio sensual, põe um emoji em cima, né? Deixa só aquilo que você realmente quer que apareça, porque as pessoas podem pegar essas imagens também e adulterá-las, né? Hoje tem aplicativos que você faz um monte de coisa para tirar a roupa da pessoa. Sim. Enfim, é um risco. Então, eu acho que a regra básica é tentar se expor o mínimo possível, né? E, eu tô dando um banho, a gente com criança, você tá filmando lá, dá um banho na banheira, o primeiro banho do fulano. Cara, pega um emojizinho e coloca lá em cima da mulher, não tem peito, mas coloca o emoji em cima dos seios da sua filha de 1 mês. Então, esse nível de... Guarda, né? Protege. Eu acho que não tem que ter muita paranoia também de falar, eu também não vou expor, vou ficar isolado. Não tem jeito de viver isolado, né? Nós somos um ser social, né? Então, é tudo o caminho do meio, né? Não exagerar e com relação ao adolescente é complicado, né? Porque as pessoas... Mulher, por exemplo, você abre o Instagram de uma pessoa e elas... Clube, praia, e tira foto. O povo fica tirando foto da parte, né, de trás e se expondo. Enfim, né? Esse nível de exposição é um problema. Dá legalidade. Você entende que dá uma legalidade para, de repente, ser alguém... Na mira. Que pode manipular essa... e também ter acesso, essa imagem. Porque essas imagens muito sensuais, elas são atrativas. Então, ela vai dar like, ela vai dar engajamento, mas ao mesmo tempo... Não sabe onde vai parar, né, doutor? Não sabe onde vai parar. E uma coisa que eu sempre falo, e eu tenho até pessoas com as quais eu tive a liberdade de falar, é o seguinte. Você se expõe hoje na internet, faz um TikTok, faz uma coisa que é engraçadinho, mas que é meio complicado. Lá na frente, porque é o seguinte, pessoal, nada é apagado na internet. Atenção. A gente brinca que tem a Nossa Senhora do Print, ela trabalha o dia inteiro. Então, o que acontece? Se você publicou um vídeo hoje e apagou ele em alguns segundos, alguém armazenou, né? A gente tem um aplicativo chamado Archive, de archive.org. É um site que ele é o museu da internet. Então, se você clicar lá no ano de 1996, Brasil, procurar, por exemplo, Folha de São Paulo, aí tem a edição da Folha de São Paulo no dia tal de 1996. Você clicou lá, você vai ver as informações daquele dia.
da mesma forma com coisas que você se expõe. Então, hoje tá bonitinho você fazer um TikTok engraçadinho, aí você fica uma pessoa importante daqui um dia, aquela imagem, ela pode vir a ser prejudicial no futuro. Pode ser qualquer tipo de coisa. Então, tem que se ter um zelo no tipo de exposição que as pessoas estão tendo. Eu vou fazer agora um teatrinho. Qual o nível dessa brincadeira? Qual que é o nível dessa ação que você vai fazer no TikTok ou no próprio Reels? O que é essa informação? Né? Como é que eu vou ser uma pessoa famosa daqui a um dia? Eu estou no caminho para ser uma pessoa famosa. E o que vai acontecer? Eu tenho uma amiga que se expõe muito, né? E faz medicina, né? Que atende público e as pessoas são preconceituosas. Então, será que daqui a 3, 4, 5 anos esses vídeos de dança muito sensuais não vão atrapalhar a sua profissão? E aí? Então, hoje é muito bonito, hoje é legal, hoje é engraçado. Eu tô naquela fase de me expor, eu gosto do engajamento, mas e lá na frente, né? Então, é uma loucura isso, né? A gente tem que ter esse zelo de, pelo menos, explicar. Falar, olha, será que você gostaria, por exemplo, você faz direito? Eu sou um juiz. Eu tô falando profissões assim bem... Sim. Que são bem que requer, expostas, né? Que uma requer. postura. Então, você, há um tempo atrás, você fez um vídeo, ou você faz uma sequência de vídeos que hoje não são legais para a profissão que você resolveu ter. Então, até nisso a gente tem que ter pelo menos um diálogo de falar, olha, você pode fazer, mas vai estar lá. Eu vou colocar o meu perfil fechado. Vai estar lá sempre. Está lá de alguma forma, alguém pegou um amigo que tem acesso, postou numa outra rede, e aí o que vai acontecer? Ficou, não apaga, pessoal. O que você consegue fazer de hoje para frente, mas o que você fez de hoje para trás, tá tudo guardado em algum lugar. Então nada é apagado. Doutor Valber, precisamos caminhar para o nosso fim. É mesmo, mas não podemos concluir antes de eu falar sobre a IA. Ele vai ter que falar para nós sobre a IA. E aproveita e já encaminho uma outra pergunta, dizendo que qual a importância da gente manter nossos computadores nas redes sociais com aplicativos, né, seguros, mais modernos, antivírus. Sobre aproveita a pergunta para dizer exatamente, para nos auxiliar também aí, emendando a pergunta para a gente ir para o final do nosso segundo episódio do podcast Casais. Falando da proteção, né? Hoje você tem os antivírus, hoje é muito barato, antigamente o antivírus era caro. Então você pega, por exemplo, um Kaspersky, que é um antivírus muito bom, você divide aí com os amigos, sai R$100 para cada um, 2, 3 anos de licença. Então é importante você ter um antivírus. E os antivírus também vieram para os smartphones. Uhum. Então, facilitou bastante para nós, né? Antigamente não tinha antivírus para smartphone, né? Então, a primeira regra básica é proteger os nossos aparatos tecnológicos, né? E, na sequência, ter um pouco de controle na utilização, né? A nossa grande pergunta aqui, inteligência artificial. Muito comentário novo, uma briga internacional para ter o controle disso aí. E para nós, que somos assim, o dia a dia, profissionais, enfim. Qual é o perigo da inteligência artificial, doutor? Então, ela veio para facilitar um pouco a vida de todo mundo, né? Mas a gente brinca lá do filme do Homem-Aranha, né? Que o tio dele fala, para todo poder tem toda responsabilidade você tem. Todo poder tem uma grande responsabilidade. E o que acontece? A gente tem que ter esse critério, né? Porque até se nós formos pegar gênios do mercado mundial, tipo o Elon Musk, o próprio Wozniak, que é um dos fundadores da Apple, eles são preocupadíssimos. Sim. E que eles disseram que seria interessante dar uma parada na IA. Por quê? Porque você está ensinando um programa a aprender sozinho. Então, ele começou a aprender sozinho. Então, quando você vai no chat GPT, que já está no 4.0, que tem muito mais informações, você vai pesquisar e coloca lá um assunto, ele monta uma redação para você daquele assunto. Né? A gente ele falou monta mais, a aula. Ele monta uma aula no PowerPoint para você. Então, olha o perigo. Hoje é bonitinho, é legal, facilita a vida. Mas qual o grau, né, de sofisticação onde ele vai chegar? Foi feito um teste, né, com o ChatGPT para entrar num aplicativo e pegar uma informação, aí tinha aquela opçãozinha de clicar se você era robô ou não. E ele conseguiu burlar. Ele conseguiu burlar fazendo que lá você pode fazer para ouvir, né? Então, ele pediu uma pessoa para ouvir. Então, assim, é uma controvérsia muito grande, porque até que ponto? Aí a gente volta para assistir o Exterminador do Futuro, né? Sim. Que na verdade é um colapso, né, mundial em função de máquinas, né?
E por mais louco que isso seja, né, é lógico que a gente tem que observar que a melhoria da tecnologia, a capacidade de processamento, a gente fala aí de computadores quânticos, com certeza você ter uma máquina aprendendo sozinha um monte de coisas, o futuro tem que ser um certo controle. Então, como você não tem nenhum controle nenhum, a preocupação desses gênios lá, por exemplo, é de que a gente devia dar uma parada, reestudar, colocar limites e ver até onde a gente pode ir com a IA, né? Porque é legal, ajudou muito. Então a gente estava brincando. Então seu filho hoje pode chegar, ele vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, ele fala assim, faça uma apresentação de 3 páginas sobre a Segunda Guerra Mundial, pronto. Está pronto o texto e ele entrega na sala de aula, mas ele não fez uma pesquisa nenhuma, alguém fez para ele. Então até nisso a gente tem que ter esse jeito de falar, não, você pode até pesquisar, mas você vai ter que escrever, porque senão você está formando os famosos analfabetos funcionais, né? Você sabe ler, você sabe escrever, mas você não sabe interpretar, que é um problema que a gente tem enfrentado. Você não sabe mais nada. Não, porque se você deixar a máquina fazer tudo, você não sabe mais nada. Então a IA a gente tem essa preocupação. O software que eu estava comentando, o Google Family Link, ele é muito legal e fácil acesso, né? Hoje todo mundo quase todo mundo tem um Gmail. Então tem os seus correlatos, você tem o app Block, né? Você tem o Life 360, o GPS rastreador de Family Kids Control e o controle parental Screen Time. São aplicativos gratuitos que você pode instalar para fazer esses controles. Tem um que é de GPS, que você pode colocar no aplicativo de celular para você saber. A própria Apple, por exemplo, ela fez um aplicativo de rastreio que é fantástico, né? A pessoa, quando chega no lugar, ela avisa que chegou. Então, tem todo um controle, digamos assim, não um controle de fiscalização, mas assim, pelo menos você ter noção do que está acontecendo, onde a pessoa está. Então, e o que está fazendo, né? Então, acho que a tecnologia nos ajuda bastante nesse sentido também. Vocês que estão nos ouvindo aí, precisamos terminar. Queremos pedir, Dr. Valber, que o senhor esteja deixando as suas últimas palavras e já queremos agradecer a sua presença aqui nesse podcast. Em primeiro lugar, tudo que é muito bom passa muito rápido, né? Então, voou o tempo, né? E foi uma honra, sempre muito legal. Vocês são extremamente agradáveis, o papo foi muito agradável e espero que a gente possa, pelo menos, plantar uma sementinha ou, pelo menos, despertar nas pessoas a curiosidade de querer saber um pouco mais sobre o assunto e de pesquisar como é que ele pode utilizar a tecnologia a seu favor, né? E, fundamental, estabelecer uma relação de diálogo, de controle no sentido de zelo, né, com as nossas crianças, nossos adolescentes, que é fundamental. Muito obrigada, doutor. Nós estamos muito felizes com a tua participação aqui. Entre lá, mais uma vez eu te falo, faça a sua inscrição e ative o sininho. Esteja acompanhando as nossas atividades. Nossa igreja é pulsante e temos atividades para você e para toda a sua família. A De Bueno, o seu lugar é aqui. Tchau. Tchau, tchau.